20 Minutos com o MBL. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um 20 Minutos com MBL. E o entrevistado de hoje é Fred Luiz. Disputar uma eleição na capital, a segunda maior cidade do país, deve ser um grande desafio para você. Como administrar uma cidade deficitária? Rogério, eu tenho experiência na minha vida de pegar empresas em dificuldade. Assim foi nas Lojas Americanas, onde eu fui gestor por 15 anos. Assim foi numa rede de lojas de vestuários e roupas, que eu fui também gestor e diretor-geral e sócio por 13 anos. E assim foi no Flamengo também, que em 2012 era um clube completamente degradado, de altíssimo potencial, que eu até comparo muito com a cidade do Rio de Janeiro, que eu acho também que tem um enorme potencial e está muito degradada por questões de má gestão, de bagunça, de não ter choque de gestão e de ter muita tolerância com a corrupção. Então eu me sinto na obrigação de colocar o meu nome nessa possibilidade de salvar a nossa cidade que eu tanto amo. Além desse déficit, a gente tem tantos outros problemas. Por exemplo, 46% da população da capital não tem saneamento básico, muitos ainda sem tratamento de esgoto, valas a céu aberto. Você já pensou alguma coisa na questão que cuida especificamente dessa área de saneamento básico do nosso município? Já pensei bastante. Eu acho que o que se tem hoje é um descaso com a população. O trabalho que o município do Rio de Janeiro tem feito em relação ao saneamento, que é uma missão básica da prefeitura, o poder concedente é da prefeitura, é pífio. Existe um termo recíproco de responsabilidade feito entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado, que é de 2007, que estabelece direitos à SEDAI para receber, mas não estabelece as obrigações. E por isso é que a SEDAI não entrega água, não entrega o tratamento do esgoto, como você falou, para mais do que 50% da população carioca, e ela não leva nenhuma penalidade. Ela não tem obrigação de entregar, ela tem o direito de receber e não tem a obrigação de entregar. Eu pleiteio pela destruição desse contrato com a SEDAI para a gente abrir um outro tipo de licitação, onde a gente possa trazer um outro tipo de contrato, que garanta direito para quem está contratando e quem paga a conta, que somos nós. Essa relação da SEDAI com o Estado, por mais que a gente está falando aqui da capital, mas essa relação no Estado, ela sempre foi complicada. É um contrato que, em algumas vezes, parece ser aquele contrato que não vai acabar nunca. E quando você diz de fazer uma nova licitação, talvez essa seja a solução. Esse ciclo vicioso da relação SEDAI com os municípios frequentemente cria essa confusão. Como, por exemplo, você desvincular da SEDAI sendo responsável e fazer uma licitação onde outras companhias, por exemplo, poderiam fazer esse fornecimento? Esse termo, que não é um contrato, que foi feito em 2007, ele tem um prazo de validade de 50 anos e é renovável por mais 50 anos. E aí se deu uma grande ação entre amigos, do prefeito da cidade com o governo do estado. Eles sempre foram sócios, em prejuízo de quem vive aqui. E são prefeitos anteriores da cidade do Rio de Janeiro, eles não lutaram pelos interesses do cidadão carioca. Existe mais ou menos, a gente tem uma ideia de quanto tempo a SEDAI ela é responsável por fornecer a água na capital ou até mesmo no estado? Isso já vem de quanto tempo? Isso? Eu não sei exatamente, porque existia uma outra empresa antes que depois virou a SEDAI. O fato é que esse acordo é um acordo de 2007, ou seja, nós estamos já em 2020, ele já tem 13 anos e ainda tem uma duração de mais 33 anos, sendo renovável por mais 50. Um acordo espúrio que não... Pensa só, você contrata um serviço, o cara não te entrega o produto e não tem multa, não tem cláusula, ele joga esgoto nas nossas redes pluviais e não tem multa, e não tem prazo para resolver. É por isso que eu resolvi sair da minha vida confortável e entrar para a política. Entendi. Se você falasse comigo há 4 anos atrás, Fred, vamos participar da política, você está maluco, Rogério. Mas é porque não tem jeito. O que a gente quer não virá dessa turma que está aí há muitos e muitos anos. Eles não fizeram, eles não fazem, eles não farão. O que é a SEDAI? A SEDAI é um cabide de empregos, de direitos trabalhistas e que ninguém resolve nada. Uma observação. E é ter tolerância zero com a corrupção.
porque o que se cria nesse ambiente de permissividade é a corrupção, é o descaso. Quando você fala de cabide de emprego, o prefeito ganha a eleição e aí fica uma disputa, né, daqueles que ajudaram ao eleger a indicação para estar na SEDAI. Todo mundo quer participar da gestão da SEDAI. Deve ser muito bom, né? Bom para quem? Para os interesses pessoais. Porque para nós é uma desgraça, tem sido uma desgraça. Eu vou dizer, no governo de Minas Gerais, os secretários de Estado, eles foram escolhidos com base em processo seletivo. Se contratou uma empresa, como se faz em qualquer empresa organizada, para pesquisar quais são as melhores pessoas na área de saúde, quais são as melhores pessoas na área de segurança, quais são as melhores pessoas na área de educação, quais são as melhores pessoas na área de finanças. E dentre essas melhores pessoas, a gente trouxe para a entrevista e lá no final o governador escolheu. Isso deu problema até com o Partido Novo, porque tinha correligionário do Novo que achou que pelo fato dele ser do Novo, que ele teria o direito a um lugar. E isso não é possível. A gente tem que sempre pensar na entrega do serviço público. Em primeiro lugar está a qualidade que vai ser entregue. Parabéns. E aí eu faço um paralelo com o Flamengo de novo. O primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor. O diretor financeiro do Flamengo era botafoguense. Nós perdíamos longe para o Corinthians nas redes sociais, a gente foi lá, trouxe um corintiano para fazer o trabalho aqui. E o Flamengo disparou nas redes sociais, hoje é um dos maiores do mundo. É isso que a gente tem que fazer no serviço público. Esquecer essa questão dessa politicagem, porque na verdade a mudança virá através da política. Não é da gente se aliar em relação à política, e eu me puno por não ter dado a minha contribuição antes, mas é a gente entrar em campo, atrair gente boa, do bem, para fazer esse serviço sem os conchavos. Tá. O Tribunal de Contas do Estado, ele diz que 73% das escolas do Rio de Janeiro estão em situação precária. Aí envolve N e N problemas. 73%. Isso é desafiador para você? É claro que é desafiador, mas, de novo, é choque de gestão, é pegar... Na minha cabeça, tem dinheiro, tem muito dinheiro, ainda mais na educação, que vem muito dinheiro carimbado do governo federal para cá. Está precisando colocar as pessoas certas nos lugares certos, ter um acompanhamento sistemático dos objetivos, e para a educação, a gente tem um objetivo fundamental, que é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final da primeira série, aos 6 anos de idade. E aí desenvolver todos os métodos e processos, e isso inclui acompanhar a evasão, acompanhar a qualidade física das escolas, sim, para garantir que isso aconteça. O que leva um gestor a entregar algo nos números tão terríveis, tão elevados? Aparelhamento político. Ainda mais na área de educação, que tem sido usada muito tempo por aparelhamento político para depois conseguir voto lá na frente. E desviar do foco da qualidade das entregas. A cidade do Rio de Janeiro não consegue alfabetizar, e tem um índice de reformação ao final da terceira série de 15% das crianças, aos 8 anos de idade. Olha a defasagem. A gente tem por objetivo garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas aos 6 anos. Para quê? Para dentro do princípio liberal da igualdade de oportunidade. Para que essa criança alfabetizada, ela tenha mais ânimo, ela se sinta mais capaz, ela tenha mais autoestima para seguir nas séries seguintes. E a gente tem que garantir essa qualidade também. Nós temos que garantir que as crianças aprendam na escola. No início da nossa entrevista, você citou a sua relação com o Flamengo. Um dos clubes hoje, se não estiver enganado, é o terceiro ou quarto maior clube do mundo, para quem não sabe. E no período que você atuava, né, era um dos gestores, a Secretaria de Fazenda, ela diz que o Ninho do Urubu, ele estava proibido ser utilizado aquele espaço. Será que não houve falha, por exemplo, sua, na ocasião, em não deixar as crianças ficarem lá? Isso, de alguma forma, para quem está nos assistindo, ele não pode pensar o seguinte: se ele não conseguiu evitar aquela tragédia no Ninho do Urubu, como que ele vai conseguir consertar, arrumar a casa da Prefeitura do Rio de Janeiro? Rogério, é até bom você me fazer essa pergunta, porque ela permite esclarecer bem essa questão.
Eu fui gestor do Flamengo de 2013 até junho de 2018. O incêndio foi em fevereiro de 2019. Enquanto eu estive lá, não aconteceu nada. Pelo contrário, o Flamengo progrediu. Embora o meu foco principal como gestor geral, diretor-geral do Flamengo, fosse entregar as metas, que eu tanto falo do choque de gestão, e administrar o orçamento de uma forma responsável, que é o famoso equilíbrio fiscal, entregar as metas com esse orçamento. Isso foi feito. O Flamengo equilibrou as contas e gerou recursos para ter time de futebol, para ter os resultados esportivos que ele tem hoje. Isso não me faz me afastar da dor dessa tragédia, que afeta todos os torcedores do Flamengo e principalmente eu, como pai de 3 filhos e avô de 4 netas, eu não consigo dimensionar a dor dessas famílias. Mas acho que isso não deve ser usado da forma errada. Eu quero que a justiça seja feita para reduzir a sensação de perda dessas famílias e que isso seja um acordo. E que, por outro lado, todo o esforço seja feito para que uma tragédia como essa não aconteça nunca mais no nosso país. Mas o contrato com a NHJ, na CPI, que está apurando o incêndio no Ninho do Urubu, você foi perguntado sobre esse contrato e não soube responder. Foi na sua gestão que foi feito esse contrato? Foram feitos, já existiam contratos anteriores e foram feitos alguns contratos durante a gestão. Especificamente? Eu não sei, como eu falei, eu não sei, porque eu nunca olhei no detalhe esses contratos, porque não cabia a mim. A mim cabia muito mais fazer o equilíbrio entre as demandas e o orçamento. Era isso que eu aprovava. A disputa pelo poder, ela é muito grande. Eu já ouvi muitas definições acerca de ganhar uma eleição. Até uma que eu tenho escutado muito é que em campanha eleitoral vale tudo, menos perder. Digamos que você vai para o segundo turno e os partidos comecem a procurar, e partidos de esquerda ou centro começam a procurar o Partido Novo para uma aliança. Toparia apoios, por exemplo, como do PT, como do PSOL? Eu não acredito nisso. Acho que isso é impensável para um partido como o Partido Novo. Isso não aconteceu em Minas Gerais, onde o Partido Novo ganhou uma eleição majoritária. Não aconteceu. Agora, na hora de ocupar os cargos, o Partido Novo vai abrir, se eu for eleito, né, e se eu for candidato e for eleito, nós vamos abrir o processo seletivo. E na hora de escolher as pessoas para virem trabalhar no governo, nós não vamos ter preconceito. O foco será quem é que está mais capacitado para entregar o serviço para nós, cidadãos cariocas. Nós vamos fazer um governo de qualidade, que a gente chama, com foco na gestão, com choque de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Eu costumo brincar e falar, se eu tiver que fazer uma operação grave no meu coração, como é que eu vou escolher o médico? Eu vou perguntar qual é o partido do médico? Eu vou perguntar para que time ele torce? Eu quero saber qual é o histórico do médico, quantas cirurgias ele fez, pedir referências a outras pessoas. É isso que nós vamos fazer no serviço público. Foi isso que foi feito no Flamengo. Foi isso que foi feito em todas as empresas onde eu trabalhei. Não tem mamãezada, não tem parente, não tem amigo, tem um objetivo de entrega de qualidade para as pessoas. É simples assim. De 0 a 10 e justifique a sua nota para o prefeito Marcelo Crivella. Eu não gosto de dar nota, mas eu não consigo ver nesse governo nada que tenha sido bem feito. Quando eu falo que a bagunça está instalada, você pode olhar qualquer aspecto da cidade do Rio de Janeiro. Você pode olhar a saúde, você pode olhar a educação, como você falou, da precariedade das escolas, você pode olhar a mobilidade urbana, você pode olhar transporte, você pode olhar as ruas, você pode olhar o que você quiser, que eu não consigo ver nada em que o termo que eu consigo usar seja que não é bagunça. É isso que eu pretendo trabalhar, acabar com a bagunça. É um governo extremamente aparelhado politicamente, inclusive ele troca de secretários à medida que ele tem problema aqui e acolá, o que mostra que não tem uma linha. É isso que a gente pretende acabar.
faça uma avaliação do governo Wilson Witzel. Cita talvez um ponto positivo e um ponto negativo da gestão do atual governador. Eu acho que o governador Wilson Witzel, ele tem números positivos em relação à segurança, mas eu não atribuo a essa melhoria na segurança 100% ao governo dele, porque eu acho que se deve muito à política federal, porque os índices estão melhorando no Brasil inteiro. Vejo um aparelhamento político na estrutura do governo Witzel, que eu não gosto, mas eu acho que tem algumas iniciativas, quando fala de promover o turismo, quando fala de trazer mais negócios para a cidade do Rio de Janeiro, que atenuam um pouco essa minha visão negativa. Vamos agora também fazer uma avaliação breve, né, do governo Jair Bolsonaro, presidente da República. Eu acho que tem mais acertos do que erros. Também não concordo com tudo, mas acho que tem muita coisa boa, principalmente na área econômica, que o Novo, né, e eu pessoalmente aprovo completamente. Acho que isso traz um avanço, trouxe uma mudança da forma como o Brasil estava lidando com isso, né? A reforma da Previdência, essa tentativa da reforma tributária, essa lei de facilitar a vida das empresas, de mais flexibilidade trabalhista, tudo isso eu vejo como boas iniciativas e bons sinais. Acho que está lento no processo de implementação. Não gosto de muitas manifestações do presidente Bolsonaro, principalmente quando ele ataca as instituições. Porque eu sou a favor do regime democrático e do respeito às instituições, que é muito diferente de dizer que todo mundo que está no Congresso é bom e que nenhuma pessoa ali poderia ser criticada ou condenada. Que no Supremo, que também nenhuma pessoa poderia ser criticada ou condenada. Defender a instituição não tem nada a ver com isso. Eu acho que só tem um exagero quando se vai para a instituição como um todo, que cria uma instabilidade política no país, e eu acho que isso não é bom. O Novo é um dos partidos que mais se destaca a nível nacional. Se eu não estiver enganado, se eu tiver, você vai poder corrigir. Dentre os 10 melhores parlamentares desse país, dentro do ranking, né? Ranking dos políticos. E parece que 6 deputados são do Novo. O Novo tem 8 deputados federais. No ranking dos políticos, os 8 primeiros colocados, todos eles, os 8, o número 1, número 2, número 3, até o número 8, são todos do Novo. Todos. O Novo vai manter... E gastam menos da metade do que um deputado federal gasta. O Novo vai manter esse perfil na capital do Rio de Janeiro? O Novo vai manter esse perfil e já está mantendo onde quer que ele esteja. Porque o Novo faz uma outra coisa também que nenhum outro partido político faz. Quando a gente fala em ter processo seletivo para escolher quadros para os governos, e eu já falei sobre isso aqui, o Novo faz processo seletivo para candidato. Candidato que não tenha um mínimo de qualificação, ele não consegue ser candidato pelo Novo. Um candidato a prefeito precisa ter experiência comprovada, como a gente já falou do médico, em organizações complexas, capacidade de negociação, capacidade de expressão, capacidade de atrair gente de qualidade, liderar gente de qualidade para fazer as entregas necessárias. O Novo lançou processo seletivo em 68 cidades. E só vai ter candidato a prefeito em 35. Por que isso aconteceu? Porque em determinadas cidades, o Novo não conseguiu que uma pessoa com esse nível de qualificação mínima tivesse passado no processo seletivo. E perdemos cidades tipo Goiânia, que é uma cidade expressiva, grande, Porto Alegre, que é uma cidade importante do país também. Então isso mostra bem que o Novo ele tem uma preocupação muito grande com aqueles candidatos que ele vai oferecer à deliberação da sociedade. E é por isso que depois de eleito, um mandatário do Novo tende a ter um padrão de qualidade elevado. Dá suas considerações finais, seu recado para a população do Rio de Janeiro, caso venha a ser candidato, caso venha a eleição. Você mande um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou dando a alma pela nossa cidade do Rio de Janeiro. E de uma forma bastante humilde, eu me coloco aqui à disposição da população. Quando chegar a hora, você vai ter que fazer uma escolha. Se você quer um Rio de Janeiro como nós temos, e aí tem um monte de candidatos, e vai ter uma pessoa como eu, que não participou desse processo,
que não tem conchavo, que não vai admitir conchavo e que tem compromisso interno assinado por todos aqueles que são candidatos para não aceitar privilégio, para não aceitar aparelhamento político e para fazer essas entregas que são tão necessárias para que a vida de todos nós melhore. Se você se identifica comigo, se você acha que esse projeto que eu estou liderando deve seguir, me acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sou Fred Luz. E também manda um WhatsApp para o número 989 00 3030.